É com muito prazer que nós estamos iniciando mais um programa, A Grande Arrancada da Educação. Muito obrigado por estar ligado na TV Serrana e por nos deixar entrar dentro de sua casa. Muito obrigado porque estaremos falando também de educação hoje, trazendo alguns tópicos de educação, principalmente agora com a Olimpíada Infantil, na área do esporte. Eu sempre gosto de falar isso a todos, que a educação sem o esporte, sem a saúde, sem a assistência social, não se faz educação mais sozinho. E hoje nós temos aqui um grande convidado, um convidado ilustre, que é um grande irmão, uma pessoa muito gente boa e que eu tenho uma grande admiração, um atleta, e que é o nosso Ageu. Ageu, boa noite a todos, boa noite, dá o seu boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo, mas é um prazer recebê-lo no programa Grande Arrancada da Educação. O prazer é todo meu, Mineto. Para mim é uma honra estar aqui, né? Podendo falar um pouco do nosso esporte de Botucatu, podendo falar um pouco o que o esporte ele interfere, né, na vida da pessoa que pratica as modalidades esportivas, né? Legal. Seja bem-vindo e, acima de tudo, né, nós estamos no meio da Olimpíada Infantil. Muita coisa já aconteceu. Hoje ainda nós vamos passar um VT no final desse programa para você dar uma olhadinha ainda em algumas competições de atletismo que foram fantásticas. Mas aqui com o professor Ageu, do judô. Quanto tempo você luta judô, Ageu? Ó, eu comecei a lutar quando eu tinha 4 anos, né? Eu lutei até os 18, 19 anos. E já dou aula há 20 anos de judô, né? Puxa então eu vida. tenho 32 anos dentro do judô. Então, para mim, é sua vida, faz na parte da minha vida, né? É o meu lado, assim, que eu fiz, né? O meu hobby, o meu meio de subsistir. Então, para mim, é uma coisa que eu não consigo viver sem. E bem que eu tentei viver sem, viu? Porque teve uma época que eu fui formado em administração, né? Eu fui trabalhar na Duratex, fui para esse lado administrativo, né? E não consegui. Tudo, aonde eu ia, eu levava o judô, né? Eu levava o judô, estava sempre falando do judô. E estou aí, há 20 anos dando aula de judô e realizado. Puxa vida, o tempo passa muito rápido, né? Porque até a gente estava conversando antes de iniciar o programa, e aí ele justamente citou isso, o tempo passa rápido. Mas 20 anos de professor ali, já ensinando, porque o judô também ele forma o caráter do aluno também. Ele não só forma na questão condição física, na questão, vamos dizer assim, de um preparo para uma competição, mas, acima de tudo, o judô ele trabalha muito o caráter, né? Não estou dizendo que os outros esportes não fazem, mas existe sempre também uma certa... A gente vê uma certa preparação no caráter do aluno do judô, não é? Eu costumo dizer que o judô, assim, ele não visa a competição, né? Embora as outras modalidades só visam vencer, né? O judô não. O judô ele se preocupa em formar o indivíduo, né? Porque a pessoa que faz o judô, ele tem que se superar a todo momento, tem que vencer o seu... Primeiro ele tem que superar ele mesmo. Depois ele tem que vencer o seu oponente. Então isso daí, né, faz com que o ser humano, né, seja uma pessoa que ele consiga se dominar, né? Ele consegue se dominar, consegue ter uma evolução. Porque eu sempre digo, né, que o homem moderno ainda não existe, né? Porque a gente está vivendo ainda a época do homem da caverna, né? Porque você pega o homem de hoje, ele vive naquela correria do dia a dia, né? Mas nós temos lá a época que no nosso gen ainda, que é aquele homem que tinha que caçar para subsistir. Então ele ficava 1 ano sem comer, 1 ano não, eu acredito 3 meses sem comer. E depois ele conseguia fazer uma caça, daí ele comia, daí ele ficava mais 3 meses sem comer até arrumar. E hoje o que acontece? Por que as pessoas estão ficando obesas, né? É justamente isso, é o homem da pré-história. Porque hoje a gente tem uma mesa farta, então o nosso gen ainda é o gen da pré-história, né? E a gente está evoluindo. Cada dia o homem está evoluindo mais, está surgindo
novos métodos, o próprio ser humano está evoluindo, você vê hoje a criançada, o tamanho que está, né? Mas o homem moderno ainda ele está sendo moldado, que tem a mesa farta, que ele trabalha com a mão. Eu sempre digo, né? Você acha que Deus teria dado um braço desse, 5 dedos para a gente segurar uma caneta? Claro que não. Ele deu para a gente executar muitas tarefas, trabalhar e conquistar. Então a gente tem isso hoje, essa necessidade de conquistar, de vencer dentro do nosso gene. E o que vem a arte marcial? A arte marcial, ela vem justamente moldar o homem à sociedade, esse gene que ele tem. Então, através desse gene, o homem ele é útil à sociedade, ele transforma a sociedade, fazendo uma arte marcial. Legal. E eu estou contente com a evolução que o judô está tendo no Brasil. O Brasil hoje respeita muito a modalidade de judô. Sem dúvida, e não só, como também é uma referência no mundo. Mas por que nós estamos falando do judô, né? Principalmente, um dos aspectos já foi tocado, papai e mamãe. Principalmente porque a formação do cidadão. Nós queremos trabalhar dentro da escola o conhecimento, com certeza, mas também nós queremos trabalhar o crescimento físico, a preparação física, uma vida saudável e também uma vida de caráter, uma vida que ensina toda essa parte. E nós temos grandes projetos aí com o judô, mas nós queremos ampliar para 2011, né, Ageu? Eu até gostaria de agradecer aí o prefeito João Cury, né, que ele enxergou no judô como uma ferramenta assim que pode realmente criar caminhos para essa juventude, né? Eu falo assim, o judô não é a cura para tudo, né? O judô não vai fazer a criança, se ela quiser experimentar a droga, ela vai experimentar, mas vai trazer a consciência. A pior coisa que tem para uma criança é ela experimentar uma droga e não ter a consciência que aquilo é errado. Então, isso daí é o grande problema da nossa juventude hoje em dia. Eu vejo que porque antigamente todas as famílias eram criadas iguais. E hoje, cada família está criando seus filhos de uma maneira. Então, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo, né, essa noção do que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, como se deve agir. Então, a grande preocupação da modalidade do judô é trazer essa consciência a essas crianças que a droga, a consciência que existe um outro caminho fora das drogas, que ele pode vencer, que ele pode ter sucesso sem usar droga. E principalmente o esporte, principalmente que é um grande atrativo para todos os jovens, ser atleta. O esporte, eu vejo que é um dos mais fortes aliados da educação para que os nossos jovens não experimentem as drogas. Você sabe por quê? Porque o que acontece? A criança que faz um esporte e ela vai evoluindo dentro desse esporte, ela vai sendo preenchida. Ela não tem necessidade de buscar outras sensações. Porque quando a criança pratica esporte, metabolicamente fazendo, ela libera várias substâncias no organismo dela. Então aquilo faz ela ficar uma criança tranquila, relaxada. E hoje em dia as coisas estão muito cibernéticas, né? A gente vê computador, joguinho, tudo parado, e as alimentações são cada vez mais energéticas. Então o que acontece? As crianças ficam explodindo dentro. Elas têm que gastar esse gene desse homem antigo, porque está nela esse gene. Então o que acontece? Ela vai ali, ela vê o cara ali experimentando uma droga, e quando ela experimenta aquela droga, ela sente aquela sensação, aquele êxtase. Então ela já acha que é uma coisa boa. Porque eu costumo falar assim, eu nunca chego para os meus alunos e falo, droga é ruim. Porque droga é bom. Porque se você fala para o seu filho, droga é ruim, filho. Daí ele vai lá, experimenta e ele tem uma sensação, ele fala, mas meu pai falou que era ruim e é bom, meu pai está querendo me enganar. Porque a droga, ela tem um preço, né? Você pode viver 100 anos ou você pode viver usando droga 40 anos, 30 anos. Então depende do que você quer para a sua vida. Então você tem que elucidar o seu filho, né?
falar para o seu filho que ele pode viver esses 100 anos em 10, porque se ele pegar e começar a usar o crack hoje, que é a droga mais nociva às crianças, porque esse crack, a partir da primeira ingestão que eles fazem, o cérebro nunca mais volta a ser como ele era antes. Então já existe uma mutação genética na criança. Então a criança nunca mais vai voltar a ser o que ela era. Então por isso que ela já começa a ficar dependente. Então o problema é o crack. Eles já fizeram essa droga dessa forma para viciar mesmo. Então hoje o que a gente tem que fazer? Tem que elucidar as crianças isso. Ela pode viver 100 anos, chegar a ver seus filhos, seus netos, ou ela pode viver 10 anos. Então é tudo uma questão de educação, né? Porque eu falo, o judô também, ele está incutido essa parte, mas a escola também tem que dar palestra e elucidar o cidadão do perigo que é as drogas. E isso que nós temos, essa droga aí que é vamos dizer assim, que é uma droga que é para ter emoções, sentimentos. E existe aquela droga que hoje está muito em moda, até faço um alerta para os pais, que é praticar esporte em academias, assim, sem ter profissionais de educação física, sem ter conhecer o profissional, né? Porque hoje eu vejo muitas academias aqui em Botucatu que a criança vai para querer ficar com o corpo bonito e o profissional que está ensinando ali, ele começa a falar, toma isso daqui, que isso daqui vai te deixar forte. Porque hoje, você ter um corpo bonito é status social. Então, o que acontece? A criança, ela vê o homem bonito que está lá no filme, que é o que vence, que é o que conquista, que é o que consegue ter tudo que ele quer, e daí ele quer ter o corpo que aquele artista, ou aquele, só que tem um preço caro, né? A gente pega o Sylvester Stallone, né? O Sylvester Stallone, ele foi fazer a promoção do filme dele lá na Austrália, foi barrado no aeroporto, porque ele estava com esteroide. Mas só que o Sylvester Stallone, ele toma e já corre lá no médico fazer um exame para ver se ele está desenvolvendo metástase cancerígena. E daí ele consegue fazer esse controle. Agora, o coitadinho lá da academia lá, toma até coisa de cavalo, coisa que é feito em laboratório sem higiene nenhuma. E tem um pessoal aqui que eu já fiquei sabendo que está vendendo esses anabolizantes, que ele é feito dos cadáveres da África que tem AIDS, porque o hormônio sintético, ele é muito difícil ele é muito caro. Então o pessoal vai lá tirar dos cadáveres para trabalhar esse hormônio e a criança ela fica forte 6 meses e depois fica com câncer e morre. Né? Então isso é um alerta que eu faço aos pais, que existe também essa preocupação. Que o filho, você fala assim, meu filho está fazendo academia, ele não está. Então a droga ela é tão articulada, né? Ela é tão, ela se faz, ela é um meio de se enriquecer tão fácil, né? Que ela vai criando todos os mecanismos para ela poder atingir a juventude e realmente dominar a juventude de hoje em dia. Professor, isso é muito sério e é bom até alertar os pais mesmo para que possam acompanhar, porque nada melhor do que os pais acompanharem. Mas uma coisa assim, como é que o senhor está vendo o judô dentro hoje das escolas? Nós temos algumas parcerias com a Pacheco, Angelino. Algumas escolas nossas. Agora nós estamos para fazer o Rafael. Matheus Suzizaki, não é isso? Com a academia do Matheus Suzizaki. Vamos ver se a gente fecha algumas parcerias aí com você, para a gente ampliar muito esse projeto, principalmente para nós colocarmos para os pais que o resultado que nós temos dos alunos que praticam judô é algo extraordinário, viu? Melhorou o rendimento deles nas escolas. É aquilo que eu sempre falo, né? Esses convênios que nós estamos fazendo, eu como responsável pelo judô em toda a região aqui, né? Eu fico muito contente, porque isso é um sonho que eu sempre tive, eu sempre falei para todas as autoridades de Botucatu, né? Que todo esporte, para ter sucesso, ele tem que ser massificado. Se o esporte não é massificado, ele não consegue
ele não consegue apurar os melhores atletas, ele vira um esporte de elite. Então, o grande assim, up do judô está sendo agora. O judô de Botucatu está conseguindo, assim, nós estamos praticamente aqui, pelas últimas estatísticas que eu tenho, nós estamos quase com 1.000 atletas fazendo judô. Puxa vida! Então, isso está sendo um mérito do prefeito João Cury, que tá levando uma arte, uma modalidade esportiva que até então era tida como elitizada, para as pessoas que possam realmente aprender essa modalidade e desenvolver e chegar a disputar uma Olimpíada, que é criar um meio de vida, criar um meio de ascensão social. Mesmo que ele não chegue a ser campeão, vai virar um professor de judô, vai ser uma pessoa correta, vai ser uma pessoa que vai trazer benefício para a sociedade. Então, isso é uma coisa que eu vejo esse ponto positivo nessa administração do João. Aí. O João está de parabéns e posso dizer para ele que ele está sendo pioneiro, né? Como eu sou responsável, eu pego desde Ourinhos até a cidade de Bauru. Essa é a região que você é responsável? A região que você vem vindo de Ourinhos, né? Você vem pegar Botucatu, pega Avaré. Eu sou responsável por todas essas cidades, né? Vem São Manuel, daí vem Pederneiras, pela Federação Barra Paulista. Bonita, que é a entidade jurídica que é responsável estadual pelo judô. Perfeito. E aí você vai até a região de Bauru, englobando todo esse... Agora nós fizemos um campeonato em Bauru, tinha 550 atletas. Foi um campeonato, sim, tava todas as autoridades lá, o Rodrigo estava lá, o chefe de gabinete dele, então foi feito lá no SESI. Então a gente começa a ver, né, que o judô está tendo um respaldo político, sabe? Ganhando o seu espaço. E a gente fica contente, porque o João, ele sempre viu o judô de perto, né? Ele sempre viu a evolução dos atletas que faziam o judô, então eu estou vendo que ele está com essa vontade de realmente levar isso ao pessoal. Ele acredita nessa modalidade como meio de transformação na nossa cidade. Muito legal. E eu estava numa entrega de certificado que houve no SESI aqui também, o ano passado, e eu vi assim, as crianças, elas vão pegando o jeito, e algumas têm muito talento, né, para esse trabalho. Então você vai percebendo como vai despertando grandes talentos, que para o Botucatu vai ser um grande futuro, não é verdade, Gil? Eu acredito, porque você veja bem, essas crianças, elas vão estar tendo um ideal, elas vão estar tendo um sonho. E eu falo, o ser humano sem sonho hoje não é nada, né? Então, nós temos que plantar esse sonho, nós temos que mostrar para essas crianças que se elas forem praticantes de uma modalidade, elas vão ter o mesmo sucesso do que elas estarem traficando, estarem falando que o tráfico ele traz aquela gratificação momentânea, né? Porque a droga, que nem a minha sogra fala, né? É 4C, né? Cemitério, cadeira de roda, cadeia e tem mais uma que eu não lembro. Ela fala, então, a droga leva você o fim da droga é isso, né? Mas você praticando esporte, não. Você vai ter o mesmo sucesso e mesmo assim vai ser uma coisa duradoura, uma coisa que só vai trazer engrandecimento para o ser humano que pratica. É verdade. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos, mas acima de tudo, você fique aí observando o quanto é importante que o seu filho pratique esporte. Nós estamos incentivando de todas as áreas, em todos os momentos, nós estamos incentivando para que essas crianças possam, acima de tudo, serem atletas, mas cidadãos responsáveis, cidadãos que se interessam pelo bem-estar, que possam futuramente ser uma nova geração, que tenham filhos, que coloquem no esporte, quer dizer, uma grande geração. E nada melhor do que criança a gente ensinar o caminho que deve andar. Então, 1 minuto só, a gente já retorna e com o programa Grande Arrancada da Educação.
Aguiar Assessoria Contábil, especializada em prestação de serviços de contabilidade para indústria e comércio, declaração de imposto de renda para pessoa física. Empresa estabelecida há mais de 25 anos, atendendo Botucatu e região. Aguiar Assessoria Contábil, Rua Coronel José Vitoriano Vilas Boas, 1112. Fone 3882-0291. Café Tesouro. Tradição e qualidade desde 1926. Grãos selecionados, torrados e moídos com muito carinho para quem gosta de um bom café. Café Tesouro, para quem aprecia o gostinho do verdadeiro café. Café Tesouro, o nosso café de todo dia. Há 50 anos, o Colégio La Salle estabeleceu um padrão de excelência de ensino em Botucatu. As inovações vieram, a estrutura ganhou peso, mas o foco nunca se desviou. Colégio La Salle, formando pessoas com conteúdo. Seu dinheiro compra mais. Não foi à toa que esse slogan foi criado. A tradição e melhor preço e a qualidade de seus produtos é mantida desde sua primeira loja na Amando. Ambientes planejados com padaria, confeitaria, lanchonete, frios, hortifruti, açougue. Toda essa estrutura, movida através de seus administradores, emprega diretamente mais de 600 funcionários, desenvolvendo um trabalho para servir cada vez melhor os seus clientes. Central Supermercados. É daqui, é nosso. Voltamos ao segundo bloco aqui do programa Grande Arrancada Educação. O professor Ageu, do judô, responsável por toda uma grande região na área da Federação Paulista de Judô aí, e que tem aqui trazido aqui algumas notícias interessantes, informações interessantes. Já falamos um pouco sobre drogas, falamos sobre a educação nas escolas, a questão do judô nas escolas, e ele incentivando cada vez mais. Professor, com a sua vivência, com a sua experiência, nesse segundo bloco, quero falar um pouquinho. O judô, ele é uma referência hoje no mundo, né? Todos os países respeitam muito o judô. Como é que o senhor está vendo aí a questão da Olimpíada, a questão, tantas coisas que vão acontecer agora no Brasil, que é a década do Brasil, vamos dizer, na área esportiva, praticamente. Como é que o senhor está vendo isso, professor, para especificamente o judô ou o que o senhor queira comentar? Eu estou vendo com grande preocupação, porque como eu vivo o judô nos bastidores, né? E eu gosto, isso foi aquilo que eu falei, a minha vida, né? Tanto que eu analisei por que nós gostamos de futebol. Você sabe por que o nosso país é do futebol? Não porque posso conjecturar, na Copa do Mundo de 50, que nós perdemos aqui, foi no Brasil, né? Que foi no Maracanã. Exatamente. Foi criada uma comoção nacional. Então, o Brasil tinha que mostrar que ele era bom de futebol. E a primeira medalha de ouro do judô, ela veio do atleta Aurélio Miguel, que é um grande amigo meu. Nos bastidores, por que ele teve que ganhar a medalha de ouro? Porque existia o senhor Mamed, na época, ele estava treinando lá, inclusive eu estava lá, né? E o Aurélio estava no banheiro, ele já tinha ganhado a vaga para ir para as Olimpíadas, em Los Angeles. E nessa Olimpíada, o Mamed chegou lá e ele saiu do banheiro assim. Ele era técnico? O que ele Não, era? ele era o presidente da CBJ. E ele saiu assim para fora, só tinha homem treinando, né? Ele saiu para fora do banheiro para se enxugar. E o Mamed viu ele se enxugando, cortou ele. Sem mais, ele falou: você não vai, você está cortado. E daí foi o Douglas Vieira, que é outro grande amigo meu também, inclusive amigo de infância do Celso Pizarro, que ele vem para cá direto, então nós sempre estamos conversando também, é responsável pelo judô universitário do Brasil. E o Douglas foi e ficou vice-campeão olímpico. Até então, a maior medalha que o Brasil já teve, porque o Brasil tinha medalha de terceiro.
O que restou para Aurélio Miguel? Ele precisava mostrar que ele era melhor que o Douglas. E como que ele ia mostrar? Porque toda a imprensa caiu em cima do Douglas, falando que o Douglas era o grande vitorioso, que foi muito bem de ter cortado ele, e foi a medalha mais importante. O Aurélio, então, ele tinha que provar que ele era melhor. Então, como ele ia provar? Sendo campeão olímpico. Então, são essas histórias que acontecem por trás do esporte que realmente faz o esporte ser essa coisa linda que ele é, né? Essa coisa que não é programada, que não é de superação, de vencer os seus limites, e estar sempre buscando, né? E eu acompanhei muito, principalmente, a preparação de duas Olimpíadas em particular, né? A Olimpíadas de Barcelona, que Barcelona vinha vindo de uma que não estava muito bem no cenário mundial pelas suas indústrias, tal, mas estava Espanha, isso, e estava vindo num crescente. Então eles fizeram daquela Olimpíada a sua, vamos dizer assim, a sua bandeira, né? Para mostrar que era um país sério, que era um país que era capaz de realizar um evento daquela magnitude, né? E conseguiram mostrar isso para o mundo. Mesma coisa foi a China. Até então, eu, por ser praticante de judô, eu tinha uma preferência preferência não, eu admirava mais o povo japonês. Que eu achava que o povo japonês... E como eles são vizinhos, então tem sempre aquela rixa, né? Sim. Chinês e japonês, né? E depois das Olimpíadas, eu passei a admirar o povo chinês. Que eu não admirava. Eu achava que eles eram um sacana, porque eles faziam cópia das coisas. Mas não, eu aprendi a admirar aquela cultura. E ver que aquela cultura é uma cultura séria. É uma cultura que ela tem a sua tradição, o seu envolvimento. Então isso daí me trouxe uma coisa, uma admiração assim por esses povos, né, que realizam esses eventos, e comecei a acompanhar. Para você ter uma ideia, na Olimpíada da China, para cada atleta que competiu, eles fizeram uma projeção de 500 atletas para participar de cada modalidade. Eles tinham 500 praticando. Puxa. Então, eles fizeram um trabalho fantástico a nível de desenvolver a modalidade esportiva. E eu começo a ficar preocupado, porque eu estou vendo, nós temos aí 6 anos para fazer uma Olimpíada. E para fazer um atleta de nível olímpico, não é da noite para o dia. Não é 6 anos que você faz um atleta. Você fazer um atleta de nível olímpico é mais de 20 anos. Para ele poder chegar numa Olimpíada e conquistar alguma coisa. E eu estou vendo a coisa está muito parada. Os recursos cada vez são mais escassos para o esporte. Então, nós vamos fazer um grande espetáculo para quem? Para os outros virem. E vai ser feito tudo correndo, sem planejamento, sem ter... Eu vi nessas eleições aqui, não teve ninguém que falou. Eles só falavam, o Brasil conseguiu conquistar. Ninguém chegou, nenhum dos políticos chegaram lá. Nós vamos fazer um projeto para fazer essas Olimpíadas, levar o Brasil para o mundo, mostrar o Brasil para o mundo, que o Brasil é um país sério, um país que tem condição de realizar uns Jogos Olímpicos. E se ele tem condição de realizar uns Jogos Olímpicos, ele tem condição de fazer qualquer coisa. Né? Então eu fico preocupado por isso, pela nossa falta de planejamento. O brasileiro ele é muito imediatista, né? A gente vai fazer que nem o Pan-Americano. O Pan-Americano eu estive lá e foi horrível. Eu cheguei aí aonde era a Vila Olímpica lá, o esgoto caía no chão daqueles prédios. O meu amigo lá, que era peso pesado, eles foram deitar na cama, quebrou a cama, porque era aquele pinho, porcaria. Então a gente começa a ver que as coisas foram feitas tudo correndo, né? Então a minha grande preocupação é isso, né? O que nós vamos passar para o mundo? Qual que vai ser a imagem nossa?
E isso eu vejo, porque eu vejo aqui, quando foi realizado os Jogos Abertos aqui também, foi aquela correria, aquela coisa sem planejamento, e concerta aqui, e a televisão filmando, e chovendo no ginásio municipal, foi a primeira vez que foi parado um jogo de basquete nos Jogos Abertos, porque estava chovendo, tinha uma cascata dentro do ginásio municipal. Então, essas coisas não podem acontecer, né? Quando a gente fala em esporte de rendimento. E a gente começa a ficar preocupado justamente por causa disso, por essa falta de preparação, por essa falta de ter pessoas. Hoje em dia a gente pega, né? O próprio Lula chegou pro ministro Orlando Silva, falou para ele assim: cobre resultado do dinheiro que você está dando para federações e confederações, né? Porque o que acontece? O Orlando Silva está com um monte de balança-cabeça lá do lado dele. Se ele falar assim, a parede é amarela, todo mundo balança a cabeça, é amarela. Então não tem noção, não tem. E a gente está vendo o dinheiro, tem um monte de dinheiro que está indo e não está chegando no atleta, não está chegando a modificar o esporte. Que nem eu vejo quando foi feito os Jogos Abertos aqui em Botucatu, foi gasto mais de 1,5 milhão para fazer esses Jogos Abertos. E nós continuamos, foi um furacão que passou. E nós continuamos parados. Não foi feita aquela coisa de embasamento, sabe? De criar os atletas, de fazer. Hoje a gente podia estar colhendo esses frutos. O pessoal quer resultado, quer coisa imediatista. E no esporte a gente não se faz um atleta olímpico em 6 anos. Um atleta olímpico é 20 anos. O próprio Churchill, que soltou a bomba atômica em Hiroshima, ele falava: o que você mais sente de perder milhões em guerra? Ele falou: milhões eu não sinto, não tenho. Porque um avião eu faço em uma semana. Agora um homem, eu demoro 20 anos para fazer. Então é isso que eu falo. Nós temos que correr atrás. Nós estamos já estamos mensurando, nós já estamos perdendo. Já era para estar sendo feito algumas coisas. Principalmente isso de embasar as equipes, né? Para a gente poder mostrar que o nosso povo tem valor. O nosso povo é um povo não só na parte de edificar cimento, concreto, mas sim do seu povo, da sua cultura, e não é não é só morena sambando e batuque. É isso que nós temos que mudar. O Brasil não é um centro de exploração sexual do mundo, não é. O Brasil tem um povo sério, um povo que pode dar a sua contribuição para o mundo. Legal, você falou algumas coisas aí muito importantes, que eu desconheci algumas delas, mas assim, uma coisa que eu gostei é que você falou que sempre que o Brasil, o brasileiro, ele é, vamos dizer assim, provocado, ele alcança o resultado necessário. E imagine se tiver o planejamento, então. É muito melhor, muito melhor. Nós começamos esses projetos nas escolas, principalmente para dar essa atividade física, formar o caráter do aluno, acima de tudo, né? Uma boa conduta, mas também para nós desenvolvermos algumas questões. O aluno que era muito ativo, né? Hiperativo na sala de aula, os resultados são fantásticos, Adil, são fantásticos. O judô realmente é um grande aliado. Aquela alimentação que hoje a gente tem rica. Então, às vezes, a criança ela é hiperativa porque ela tem uma alimentação rica. Entendi. Ela precisa gastar essa energia, né? É aquilo que eu sempre falei. Pega uma criança, porque às vezes o pessoal assim fala: a criança é hiperativa. Deixa ela sem comer uns 2 dias, para você ver como ela fica calminha. Não é para deixar. Não é para deixar, mas eu estou falando. Mas é uma coisa do ser humano, né? Às vezes eu vejo o pessoal faz um drama, nós temos uma criança hiperativa, assim, que ela é assim. Hoje nós temos é um fator cultural, gente. A mesa nossa é rica em alimentos energéticos. Nós temos que gastar essa energia. Sim. E de repente muitas coisas que o aluno às vezes pode ser à primeira vista um problema dentro da sala de aula, na verdade, quando nós colocamos ele numa atividade que venha realmente a queimar essa energia, ele não só se torna
um excelente atleta, como também um ótimo aluno. Ele direciona essa energia. Nós estamos assim, aos poucos buscando os caminhos. Eu acho que nós aos poucos estamos descobrindo os porquê de muita coisa. Então assim, eu acho interessantíssimo você colocar a questão da alimentação, mas a questão aí, principalmente do potencial e planejado, então, fantástico, né? Fantástico. Nós precisamos parar de ser imediatista, né? Querer fazer tudo de última hora e correndo, né? Eu também sou assim, eu sou uma pessoa super empolgada, né? Às vezes chegam para mim assim e falam: vamos fazer um campeonato em tal lugar? Vamos lá, já vou lá. Já quero fazer, já quero pôr o tatame no caminhão, levar para lá para fazer. Mas não é assim, né? Nós temos que ver um custo, tem que ver tudo, você tem que ter planejamento. Tudo que é planejado é bem sucedido. Tudo que é feito correndo, né? Que nem o pessoal deixa para a última hora para fazer as coisas, daí é onde consegue fazer as famosas maracutaias, né? Porque daí foge das licitações, foge das coisas, e daí faz as coisas correndo. Então, tudo que você mexe com dinheiro público tem que ter essa responsabilidade, porque o dinheiro não é de ninguém, né? E é de todos ao mesmo tempo. Tá certo. E eu acredito, então, que nós estamos num caminho certo. Espero que o professor Ageu aprove, a gente já começar a ensinar de pequenininho as crianças aí. Quem sabe a gente tem uma geração fantástica de atletas e pessoas saudáveis, pessoas que não queiram drogas, não queiram nenhum tipo de malefício ao seu organismo e, acima de tudo, sejam bons alunos, sejam pessoas obedientes aos pais, e cada vez mais a gente vai formando. Então, eu fico muito feliz desses projetos. Vamos ver se a gente dá uma expansão aí em 2011, aí, meio assim, de uma forma um pouco mais abrangente em muitas escolas. Muitas escolas pedem, aquelas que não têm o projeto, viu? Eu tenho conversado com o professor Francisco, né, que é o presidente da federação, e ele dá todo o apoio para cidade de Botucatu. Tanto que esse ano aqui a gente realizou o Campeonato Paulista Juvenil, que foi um evento assim que marcou, porque a gente conseguiu juntar junto com o Tomodachi, que foi o da cultura japonesa, e foi um dos eventos mais bonitos da Federação Paulista de Judô, onde a gente conseguiu trazer os professores que criaram o judô aqui em Botucatu, os professores que começaram, porque o judô veio do Japão, e esses orientais que vieram para cá como colonos e difundiram, a gente conseguiu juntar junto com o Tomodachi, onde estava a maior autoridade da cultura japonesa, que era o cônsul geral, e ele prestou homenagem a esses professores, e isso foi uma coisa que emocionou todo mundo. E trouxe para Botucatu, assim, a nível de federação, um respaldo maior, porque Botucatu, quando fala assim, Botucatu se candidata a fazer um campeonato, na hora que fala que é Botucatu, todos os delegados votam a favor de Botucatu, porque são bem acolhidos, bem recebidos, e conseguem ter aqui uma qualidade que em outras cidades não consegue. Esse campeonato que nós realizamos aqui, a cidade de Campinas estava louca para pegar. Mas quando falou que ia ser Botucatu, todo mundo, não, se é Botucatu, a gente quer ir em Botucatu. Por quê? Porque Botucatu já é uma referência dentro da Federação Paulista de Judô em realização de campeonato de judô. Professor, nosso tempo passa hiper rápido, já estou recebendo um recado aí de que nós temos ainda mais uma programação para fazer, mas fica aqui o convite, quem sabe a gente vai filmar uma aula na academia lá com os alunos, para que a gente possa também mostrar e você também nos ensinar, né? Aqui na Câmara das TV Serrana, aqui da TV Serrana, que você possa colocar o judô dentro da casa. Eu acho que isso vai ser fantástico. Fica aqui o convite, professor, mas o nosso tempo está praticamente esgotando. Nós estamos aqui há quase uma hora aqui conversando. Passa muito rápido, né? E eu descobri que você tem uma enciclopédia aí, né? Tem muita coisa para nos ensinar. Professor, muito obrigado. Fica aqui os microfones do programa Grande Arrancada de Educação.
aberto para suas considerações, mas acima de tudo, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Para mim é uma honra vir aqui. Eu já venho conversando faz tempo que eu tenho acompanhado, né? Que eu sou um fã assim de carteirinha aqui da TV Serrana e de toda a programação da TV Serrana aqui, porque eu tenho aqui o seu Lenhoso aí como um exemplo de pai, né? Que eu vivi isso com o filho dele. Então, para mim, tá aqui, eu considero aqui como minha segunda casa. E estando aqui com o professor Mineto também, para mim é uma honra muito grande. E agradeço a vocês, para a gente poder falar um pouquinho, poder mostrar para os pais que vale a pena as crianças fazerem um esporte, sendo judô, vôlei, natação. Incentive seus filhos, não deixe os seus filhos ficarem sem fazer nada. Porque, que nem dizia o meu avô, cabeça vazia é oficina do diabo. Então, aí já está falando tudo, né? Não deixe a cabeça vazia do seu filho. Obrigado e estarei sempre às ordens. Um prazer estar aqui. Mas o Lanhoso, só uma pergunta, o Lanhoso também não é lutador de judô não, né? O pai. Eu não enfrentaria, não. Meu Deus, então, para você um grande abraço, professor Ageu, aqui fica a nossa admiração e já o convite para retornar e a gente fazer uma tomada externa. Logo depois do intervalo, você vai assistir às provas de atletismo da Olimpíada Infantil. Mas eu quero informar que estão tendo nos ginásios aí as quartas de finais, semifinais do futebol de salão e da queimada. Você é nosso convidado. Desculpa. Um grande abraço a todos. Até mais. Aguiar Assessoria Contábil, especializada em prestação de serviços de contabilidade para indústria e comércio, declaração de imposto de renda para pessoa física, empresa estabelecida há mais de 25 anos, atendendo Botucatu e região. Aguiar Assessoria Contábil, Rua Coronel José Vitoriano Vilas Boas, 1112, fone 3882-0291. Café Tesouro. Tradição e qualidade desde 1926. Grãos selecionados, torrados e moídos com muito carinho para quem gosta de um bom café. Café Tesouro, para quem aprecia o gostinho do verdadeiro café. Café Tesouro, o nosso café de todo dia. Há 50 anos, o Colégio La Salle estabeleceu um padrão de excelência de ensino em Botucatu. As inovações vieram, a estrutura ganhou peso, mas o foco nunca se desviou. Colégio La Salle, formando pessoas com conteúdo. Seu dinheiro compra mais. Não foi à toa que esse slogan foi criado. A tradição e melhor preço e a qualidade de seus produtos é mantida desde sua primeira loja na Amando. Ambientes planejados com padaria, confeitaria, lanchonete, frios, hortifruti, açougue. Toda essa estrutura, movida através de seus administradores, emprega diretamente mais de 600 funcionários, desenvolvendo um trabalho para servir cada vez melhor os seus clientes. Central Supermercados. É daqui, é nosso. Renato!
desta série, por favor, se retirar da série. Estamos aqui hoje em mais um dia de competições na Olimpíada Plínio Paganini. Estamos aqui com o professor Alessandro Boquinha, que vai nos dizer algumas coisas sobre essas provas do atletismo. Boquinha, fala para mim, o que você acha do atletismo? Bom, acho que é um esporte de alto rendimento, né, meus? Mas para as crianças aqui, a gente está trabalhando com eles para estar incentivando eles a estar formando um futuro cidadão através do esporte. O que você acha dessa brincadeira, vamos supor, não é uma competição, mas ao mesmo tempo não é uma competição. É uma parte, vamos pôr uma brincadeira que a gente não tem, muita gente fica nervosa porque não ganha, muita gente não fica. O que você acha disso? Então, acho que a gente fala competição, né, mas a forma da competição feita aqui em Botucatu tá bom porque é uma integração com as crianças, né, meu? Trazer a escola, todas as escolas da cidade aí para estar se unindo mesmo, para estar se organizando, para estar fazendo uma integração entre eles mesmo, que o final ser campeão no final não é o resultado mais importante. Muito obrigado pela sua participação aqui direto do INCA para a 52ª Olimpíada Infantil Plínio Paganini.
finalização do revezamento 4x75 masculino. Tá do primeiro, né? Já fica atrás do Léo aí. Fica no meio, Thiago. Léo é maior que você. Terceiro lugar, para receber a medalha do professor Gustavo, Escola Pacheco. Professor Gustavo, entrega as medalhas, por favor. Todo mundo. Tá no Pacheco agora? Em segundo lugar, Obra Madre. Professor Colégio La Salle. Professor Marcos, por favor, entrega as medalhas. As medalhas para segundo lugar também, Liceu Anglo, professor Fogo. Também em segundo lugar, Obra Madre, professor Fran entrega as medalhas. E em primeiro lugar, campeã Jonas Alves. Paulo e o professor Tiago, por favor, para as medalhas. Parabéns a todos os alunos. Uma salva de palmas, por favor. Em segundo lugar, Jonas Alves. Professor Tiago e o Paulo vão entregar as medalhas. Já deu os dois saltos? Carol? Já deu os dois saltos? Já saltou lá? Serra.
Peço ao professor André e ao professor Nenê para que façam a entrega das medalhas. Professor Leandro, por favor, as alunas para a foto. Parabéns às alunas. Uma salva de palmas, por favor. Chamada para os 500 metros masculino. Por favor. Vai passar, vai passar. Vai passar. Aí, desculpa. Domingo, no campo do Inca, no estádio municipal. Estamos aqui nas provas de atletismo, que vocês estão vendo algumas partes. E estamos aqui encerrando esse programa da Grande Arrancada. Um pedacinho. E convidando você a comparecer aos nossos ginásios de esportes, onde muita coisa, muita competição ainda vai acontecer. Inclusive está passando por nós aqui uma competição. E eu convido você a estar conosco em todos os ginásios, todas as noites. Nós teremos futebol de salão e queimada. Então agora vai ferver mais ainda as competições. Então você é nosso convidado. Muito obrigado por ter assistido esses momentos tão preciosos da 52ª Olimpíada Infantil de Botucatu. Um grande abraço, seja nosso convidado a comparecer em vários ginásios, no ginásio municipal, no Pacheco, no Serrinha, no Angelino.
você é nosso convidado lá no Flamboyant. Você é nosso convidado para esse grande espetáculo da criançada. Um grande abraço, até a semana que vem.